Bem, vamos continuar então aqui o tópico sobre teoria do investimento do curso de Macroeconomia 2 do Departamento de Economia da Graduação em Economia da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos, sou professor do mestrado e doutorado em Organizações e Mercados e também do Departamento de Economia da UFPEL. Esse trabalho também contou com a participação, com a elaboração de Andressa Milk Vasconcelos, que é atualmente diretora de Direitos Sociais Básicos da Prefeitura de Porto Alegre, e na época da elaboração dessa apresentação ela era aluna aqui no departamento, no curso de Economia da UFPEL. Bom, nós já vimos em vídeos anteriores que a referência do curso que a referência deste tópico é o livro de Dornbusch, Fischer e Startz, capítulo 14, Macroeconomia, McGraw-Hill, 2013, e no final dessa apresentação tem uma lista de exercícios que é a do livro Macroeconomia, Questões da ANPEC, da Elsevier, e os autores são a Christiane Schmidt, Bruno Schroeder e outros autores aí desse livro, capítulo 5 do livro. Então nós vimos aí em vídeos passados a introdução, características do investimento, nós abordamos isso, olhamos aqui o quanto a variável, a série de investimento, ela é volátil, bem mais volátil que o PIB. Nós olhamos aqui o gasto de investimento, características e tal. Mostramos aqui um gráfico do investimento privado e do PIB dos Estados Unidos. Continuamos com as características do investimento no vídeo 1, né, desse tópico. Definições. Mostramos as definições importantes para entender a teoria. E também olhamos a demanda por estoque de capital e fluxo de investimento, diferencial que é estoque de capital e fluxo. É fundamental diferenciar em macroeconomia o que é estoque e fluxo. Já falamos sobre isso. Depois nós olhamos aqui produto marginal do capital, custo do capital, custo marginal do capital. Aqui nós vimos o produto marginal do capital em relação ao estoque do capital. E olhamos um fator fundamental que é a relação do que afeta o estoque desejado de capital, que é o K asterisco, né, que é uma função aqui do custo de aluguel do capital, que é RC, e do PIB, função inversa, negativa, do RC e função positiva do tamanho da economia, do PIB. Né? Olhamos isso, o custo de aluguel do capital é afetado pelos impostos, IRPJ, crédito tributário para investimentos também afeta o custo de aluguel do capital. Né? Expliquei o que é o crédito tributário para investimento, esse conceito tão interessante. Infelizmente não faz parte da nossa política fiscal. Olhamos isso aqui também, né, os efeitos, as variáveis que afetam o custo de aluguel do capital. Né? E agora chegamos ao tópico desse vídeo. Uma breve revisão que eu fiz aí em 3 minutos. Né? E agora vamos ver Bolsa de Valores e custo de capital e a teoria Q de Tobin, James Tobin, um importante macroeconomista de orientação keynesiana, que ganhou o Nobel de Economia. Bom, aqui a gente tem, quando o preço das ações de uma empresa é alto, ela consegue levantar capital na Bolsa de Valores emitindo poucas ações. Vou explicar isso. Os sócios da empresa, eles querem emitir o mínimo de ações e levantar o máximo de capital na Bolsa. Eles querem levantar o máximo de capital emitindo poucas ações. Relativamente poucas ações. Então, eles só conseguem fazer isso quando o preço da ação da empresa é alto, está valorizado na Bolsa de Valores. Eles conseguem, emitindo poucas ações, levantar o capital que eles querem, o capital desejado. Então, os sócios da empresa, eles ficam mais incentivados, mais motivados a levantar capital. Quando o preço já é baixo da ação,
os sócios vão ter que emitir mais ações para obter o mesmo capital desejado. E aí eles ficam menos incentivados a levantar capital. Então, quando a bolsa está em alta, as empresas ficam mais motivadas para investir. Foi isso que o Tobin percebeu e criou uma razão muito simples, ou aparentemente simples, mas tem as suas especificidades, sobretudo contábeis. E aí surgem as divergências em relação ao que de Tobin. Mas a relação e a teoria é extremamente simples e intuitiva, como são as boas teorias, diga-se de passagem. Né? Uma frase do macroeconomista brasileiro, desculpe, já falecido, Mário Henrique Simonsen, que dizia que em teoria econômica o que não é óbvio é besteira. Então, as melhores teorias, sobretudo na macroeconomia, na micro também, são intuitivas, são óbvias. Né? Embora sejam sofisticadas, a teoria tem que ter uma sofisticação, porque a ciência é justamente a sofisticação do que é óbvio, ou pelo menos do que deveria ser óbvio. Então, quando a bolsa está em alta, as empresas ficam mais motivadas para investir, segundo percebeu James Tobin. E ele criou a teoria Q de Tobin, que é uma razão. A teoria Q do investimento é uma teoria do investimento agregado, né, macroeconômico, que relaciona esse investimento macroeconômico com os mercados de capitais, com o mercado de ações. Não é uma teoria financeira, é uma teoria macro. É a relação da macroeconomia via investimento com a bolsa de valores. Tá? Não é uma teoria para explicar o investimento em bolsa de valores. É uma teoria para explicar o investimento agregado e relacionar o investimento agregado com a bolsa de valores. Se você quer uma teoria sobre investimento em bolsa de valores, vai buscar em finanças. CAPM, Capital Asset Price Model. Quer dizer, você tem teorias de precificação de ativos, você tem teorias específicas para lidar com bolsa de valores, várias teorias. Né? Agora, a teoria aqui do investimento é uma teoria macro aplicada à bolsa de valores. Objetivo: enfatizar essa relação entre investimento macroeconômico agregado e a bolsa de valores. O preço de uma ação de uma companhia é o preço de uma obrigação sobre o capital da companhia. O que é uma ação? Uma ação é a menor fração do capital social da companhia. O que é o capital social da companhia? O capital do sócio. Então você tem lá o capital do sócio dividido em N ações, às vezes milhões de ações. Né? Você tem o capital dividido lá e o preço de uma ação é a menor fração sobre o capital da companhia. Se você tem uma ação de uma companhia, você é sócio da companhia, você é um sócio hiper minoritário, né? Muito minoritário, com uma ação só. Tá? Mas mesmo tendo uma ação do capital da companhia, você tem uma obrigação, tá? Sobre o capital da companhia. Você está obrigado em relação à companhia e os sócios estão obrigados em relação a você. Se você for um sócio preferencial, os sócios ordinários são obrigados a te pagar os dividendos em primeiro lugar. Tá? Então, é uma obrigação dos sócios ordinários sobre os sócios preferenciais. Então, uma ação é uma obrigação sobre o capital da companhia. Os administradores da companhia, você pode imaginar os administradores da companhia como se eles respondessem ao preço da ação produzindo mais capital novo. Quer dizer, eles vão investir mais quando o preço das ações é alto, por aquele motivo que eu expliquei. Eles levantam mais capital quando o preço das ações é alto e emitem menos ações e levantam mais capital. E quando o preço das ações é baixo, eles não têm incentivo para emitir muitas ações e levantar capital. Eles têm que investir muitas ações para levantar esse mesmo nível de capital. Então, quando o preço das ações é alto, a teoria aqui de Tobin diz que os investidores, os sócios, vão decidir investir mais. E quando o preço das ações é baixo, os sócios vão decidir investir menos. Ele criou uma relação bem interessante, que é
o valor de mercado da empresa ele dividiu pelo custo de reposição do capital. O valor de mercado da empresa é o quê? O preço da ação da empresa vezes o número de ações que estão disponíveis da empresa no mercado de ações, que estão em circulação. Tá? Uma parte na tesouraria também, mas isso é outra história. Então, o custo de reposição do seu capital fica no denominador da fração, o valor de mercado da empresa no numerador e o custo de reposição do capital no denominador. O Tobin ele deduziu o seguinte, que toda vez que o valor de mercado de uma empresa for maior que o custo de reposição do seu capital, o Q de Tobin, a razão, vai ser maior que 1. Então, toda vez que o Q for maior que 1, os investidores vão investir mais na empresa. Toda vez que o Q for menor que 1, reduz-se os incentivos dos investidores para investir na empresa. Os investidores vão investir menos. Muito simples, muito intuitivo, uma teoria bem feita. O problema é justamente contábil. Como calcular o custo de reposição do capital da empresa? Aí é que a coisa começa a ficar... A principal crítica que se faz à teoria é justamente como avaliar o custo de reposição do capital da empresa. O valor de mercado é fácil. Você pega o número de ações da empresa, multiplica pela cotação do dia de fechamento. Tá? Já o custo de reposição do capital da empresa, existem divergências relacionadas à amortização, enfim, uma série de questões contábeis que são levantadas. Tem uma literatura aí do Q de Tobin, que eu conheço, porque eu já pesquisei sobre a área, tem um artigo sobre isso. Então é difícil. A literatura ela diverge um pouco sobre como calcular o custo de reposição do capital. De qualquer maneira, é uma razão, é um indicador bem interessante que foi desenvolvido por James Tobin, que tem também uma ideia sensacional, que não diz respeito à macroeconomia, mas que cabe a quem quiser se interessar por pesquisa. Né? Existe a Tobin Tax também, que é um imposto que James Tobin, um economista brilhante, ele imaginou que seria cobrado esse imposto como se fosse uma CPMF sobre as transações financeiras de bancos, enfim, transações financeiras mundiais, bancos, derivativos, vários mercados, mercados de ações, derivativos, etc. E aí esse tributo seria cobrado e quando você tivesse uma crise financeira, né, esse tributo serviria para diminuir os efeitos dessa crise financeira. Enquanto você não tivesse a crise financeira, uma parte desse tributo poderia ser aplicado também para fins de redução da pobreza, por exemplo. Né? Então seria uma espécie de além de ser um termômetro para evitar especulações excessivas, além disso teria uma finalidade de redução da pobreza. Mas, infelizmente, não tivemos vontade política dos banqueiros internacionais, dos governos também, enfim, dos políticos do mundo, dos organismos multilaterais, para viabilizar essa proposta do Tobin, né? Que é uma proposta interessantíssima e que sempre que tem crises financeiras, essa proposta volta à tona, volta ao debate, mas nunca ela é implementada, infelizmente. Bom, no próximo vídeo, esse é um vídeo curto, é mais para apresentar mesmo a teoria aqui de Tobin, né? No próximo vídeo a gente vai ver o estoque de capital desejado, do estoque de capital desejado ao investimento. Tem uma figura aqui que mostra o aumento da demanda por estoque de capital por um deslocamento para a direita da demanda por capital. No próximo vídeo a gente vai analisar essa questão. Até lá!